Boa tarde. Não quero assustá-los esses 3 dias, mas é necessário conhecer o regime de previdência da gente, que vocês ainda é um pouquinho melhor do que o meu, o federal ainda foi mais rígido, e é necessário conhecer para poder até se preparar, né? Inclusive até algumas situações pessoais minhas de seguro de vida e invalidez, eu vou até repassar aqui para poder acobertar a insuficiência de cobertura previdenciária após a minha reforma federal, 2019, é de vocês, a maior parte em 2020, emenda 26, e um restante na emenda de número 27. Bom, hoje nós temos a autonomia dos estados para legislar sobre aposentadorias e pensões. A gente não tinha uma autonomia grande dos estados. Os estados legislavam sobre dependentes para pensão, alíquotas observada pelo menos a alíquota federal, doenças graves para aposentadoria por invalidez ter proventos integrais. Então, digamos assim, que era aí 20% a competência estadual para legislar sobre regime próprio. De 20% foi para 90%. O Congresso não quis, ao encaminhar a PEC 6, perder voto de servidor estadual municipal, porque toda a reforma da Previdência, a gente está vivendo mais, ela sempre vai ser mais dura. É uma questão natural. Então, o Congresso ele não quis perder voto de servidor estadual municipal. Esqueci, o ônus político seria suportado pelo governador, Assembleia, Prefeito e Câmara de Vereadores. Por isso que a emenda 103 de 2019, salvo algumas regras excepcionais que são nacionais, o mais correto é chamá-la de reforma do servidor federal. E foi feita a reforma do servidor federal e se deu autonomia para os estados e municípios legislarem. Para você, hoje, para você saber requisitos de uma regra permanente, de uma regra transitória, renda mensal, de uma aposentadoria, de uma pensão, está tudo na lei estadual. Esse regramento não é mais um regramento nacional no âmbito dos regimes próprios. A Bahia, a grosso modo, fez a reforma pela emenda 26. Ela foi publicada em 1º de fevereiro de 2020. Ela teve algumas falhas, principalmente ela se esqueceu da revogação das antigas transitórias. A gente vai falar sobre isso. E aí teve um complemento na emenda 27, publicada em 18/6 de 2021. São as duas fontes constitucionais estaduais da reforma da Previdência. Além disso, tivemos uma lei ordinária estadual, a Lei 14.250, que fez uma atualização infraconstitucional também da reforma da Previdência estadual. Então eu posso citar que essas são as 3 principais fontes normativas hoje da reforma do regime próprio dos servidores do estado da Bahia. E hoje nós vamos trabalhar com as aposentadorias involuntárias. O que eu vou fazer com vocês aqui nesses 3 tardes? A gente vai estudar a regra anterior e a posterior. Então a gente vai estudar o antes e o depois. Eu estou vendo, pelo menos para quem está aqui, tem mais ou menos a minha idade, ninguém tem direito adquirido a regra anterior, né? Mas tem defensores mais velhos aí não, né? Tem direito adquirido a pagar a contribuição previdenciária. Tem direito adquirido a pagar a contribuição previdenciária, né? Tivemos também a Lei 14.317, também alterando alguns pontos, tá? O Estatuto do Servidor Público da Bahia, ele está amplamente desatualizado na parte de regime próprio. Ele está amplamente desatualizado. E o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês é a parte da previdência complementar, porque é um tema que está aquecido aqui. O governador, inclusive, ainda não encaminhou o projeto de lei do benefício especial, né? Eu, inclusive, sou um servidor de 2003. Eu tinha integralidade e reajuste paritário e eu fiz migração previdenciária no modelo federal em novembro de 2022. Por desacreditar desse modelo de previdência pública, porque assim é fato, né, que a previdência pública vai endurecer cada vez mais. E no caso de vocês aqui, a lei de instituição de previdência complementar, na verdade a lei ela não cria previdência complementar, ela autoriza a criação. Tem que aprovar plano de custeio, plano de benefícios, criar uma entidade fechada. Vocês criaram, muitos entes hoje não criam, conveniam com alguma já existente, e o novo regime de previdência complementar ele só inicia a vigência na data da publicação da portaria da Previc que autoriza o funcionamento. No caso de vocês ali, 29/7 de 2016. Então eu posso afirmar aqui, o grande recorte é
Servidores empossados em cargos de provimento efetivo a partir dessa data, eles estão no novo regime previdenciário. Então, o defensor que entrou após essa data, ele não vai ter o recolhimento da contribuição previdenciária sob o subsídio total. O recolhimento dele, a base de cálculo, vai limitar o teto do regime geral, R$ 7.781 aproximadamente para esse ano 2024. Em compensação, a aposentadoria e a pensão que ele vem instituir no regime próprio também não poderá ultrapassar o teto do regime geral de previdência social. E aí, se ele quiser, ele faz a contratação com a entidade fechada de previdência complementar, Prev Nordeste, salvo engano aqui. Isso. E a vantagem é pegar o patrocínio do Estado da Bahia. Inclusive, ela é bem gerida, viu? Ela é bem gerida, eu já vi alguns investimentos aí, meu irmão é delegado da Civil. Eu já vi algumas coisas e eu gostei do que eu vi. Meu irmão é delegado da Civil, ele entrou depois, então ele fez a contratação. Porque a vantagem é que você pega o patrocínio, né, de 8,5%. Então, se você faz uma previdência privada aberta, você não tem o patrocínio, né? E essa área tem uma conta à parte, existe uma segurança jurídica nessa situação. Mas qual é o grande problema aqui? O Estado da Bahia não tem benefício especial. Na verdade, a lei veda. O que é um benefício especial? É um instituto previsto na União, em alguns estados e municípios, para fomentar a migração do servidor antigo. O servidor antigo, no meu caso, paguei por 20 anos contribuição sobre o salário integral. A partir do momento que eu fiz a migração, em novembro de 2022, e minha aposentadoria e pensão ao regime próprio limita ao teto do regime geral, a lei federal, a nossa 12.618 de 2012, previu um benefício especial para me compensar. Então, se você tem um servidor antigo que pagou sobre o salário total, se ele não tem um benefício especial, naturalmente ele não vai ter um ganho para fazer essa migração. Assim, esse benefício especial lá no federal é muito amarrado, tem até parecer da AGU homologado do Bolsonaro. Eu adquiri com 42 anos direito a alguma coisa, que é o direito a esse benefício especial. O parecer fala lá homologado pelo ex-presidente anterior, que até se mudar a Constituição, quem já migrou adquiriu o direito ao benefício especial. O meu deu 15.500 em 2022, ele tem uma correção pelo INPC, ele deve estar na casa de 17 mil e com a vantagem, ele só tem imposto de renda, ele não tem contribuição previdenciária. Ele é isento de contribuição. E eu morrendo, minha mulher recebe integral, não tem redução, porque ele não é previdenciário. Então as carreiras de Estado da União, nessa última janela que fechou em novembro de 2022, elas fizeram migração em massa, né? Hoje a minha situação de óbito e de invalidez é muito mais favorável tendo feito a migração previdenciária do que não tendo feito a migração previdenciária. É melhor ter 3 ovos do que ter um só, porque eu tenho previdência complementar, regime próprio limitado ao teto do regime geral e benefício especial. Então ficou uma situação mais segura, por isso que nós tivemos a migração em massa. O problema aqui é que a lei estadual, inclusive, veda o benefício especial. E já tínhamos um precedente do Rio Grande do Sul. Há uma tese, não é algo muito manifesto, porque a Constituição nem fala do benefício especial. Mas há uma tese principiológica que é um direito constitucional implícito, você tendo uma migração previdenciária, você ser compensado pelo período que você pagou contribuições acima do teto do regime geral. Essa tese primeiro foi acolhida no Rio Grande do Sul, depois foi acolhida aqui nessa ADI 8011990, o número está completo aqui, do Estado da Bahia. E foi determinado ao governador que em 180 dias ele apresentasse um projeto de lei regulamentando o benefício especial e, pelo que me consta, o advogado é até Zé Carlos, que foi da minha época até de faculdade. E eu converso muito com o Paulo Modesto também. Paulo Modesto até foi o autor dessa tese. Pelo que me consta, não foi encaminhado ainda projeto de lei sobre o benefício especial. O prazo... é que é judicial, né? Mas vejam, isso aqui pode ser uma vitória de Pirlo. Por quê? Porque o ideal era que o provimento do TJ determinasse a aplicação da fórmula do benefício especial da União, até que houvesse uma lei específica. Lá no Rio Grande do Sul mesmo fizeram um benefício especial temporário. Porque uma coisa é eu dizer, você tem que ter o benefício especial, mas o Estado tem autonomia para estabelecer a fórmula.
Gente, tem estado que paga à vista. Ó, eu queria ser de Rondônia, tem dinheiro. Ó, se eu fosse procurador do estado de Rondônia, eu exonerava no dia seguinte. O meu caso lá dá 2 milhões e tanto. E eles pagam de uma vez só. Eu ia exonerar, tá? Rondônia tem dinheiro. E aí eles pagam no pau, de uma vez só, o benefício especial. Eu fiz até um curso para a escola da magistratura. Finalizei anteontem. Mas é dias úteis, né? Que é judicial. Bom, qual é o contexto ideal? É que esse projeto de lei reproduza a fórmula do benefício especial da União. Porque aí, criando uma situação parecida com a União, aí já fica mais plausível avaliar a respectiva migração previdenciária. Assim, minha vida hoje é estudar previdenciário. Eu estudei muito isso. Eu não ia migrar, né, cometer esse erro irreversível da minha própria vida. Então, simulando morte e invalidez, já muito melhor hoje migrando com o contrato com a Previdência Complementar do que pela fórmula antiga. E há uma série de situações favoráveis à migração que eu vou trazer aqui ao longo do tempo de vocês. Porque assim, tem uma miséria chamada artigo 24 da emenda 103, que quando acumula aposentadoria e pensão de previdência pública, o benefício maior ele vai reduzindo em faixas, do que passa de 4 salários mínimos só paga 10%. Larissa Loura pegou um caso aqui de um falecimento de um juiz, a esposa era juiz aposentada. O homem ganhava teto na época. A pensão por morte deu 3.960. Por causa dos 50 mais 15, depois aplicou o artigo 24 e o valor estava certo. Aposentado. 3.960. O cara ganhava, na época do óbito, 37 mil. Deixou a pensão de 3.960 por causa do artigo 24. Da emenda 103 que a gente vai ver aqui, entendeu? Então, estamos nessa situação de incerteza. Se vier o governador, se ele não encaminhar o projeto, certamente vão peticionar nos autos. Talvez seja até melhor o governador não encaminhar, porque alguém peticiona nos autos, pede para aplicar a fórmula do BE federal, né? Mas se vier também um BE ruinzinho, não vai adiantar muita coisa, entendeu? Então vale a pena fazer essa análise, principalmente no estado, deixa eu ver se eu me lembro aqui, salvo engano tem um déficit anual aqui de 6 bi, entre o que arrecada de contribuição do estado da Bahia, ativo, inativo e pensionista, e que o estado tem que fazer complementação por ano, menos 6 bi com tendência de elevação. Então isso faz com que a tendência é que se eleve contribuição previdenciária, se eleve idade para aposentar. As perspectivas previdenciárias para a gente no regime próprio não são perspectivas muito boas. São perspectivas. Já estão falando em nova reforma da Previdência no próximo governo. Então você já está vindo com força. Então, quando você migra, você sujeita ao teto do regime geral, adquire direito ao benefício especial, você consegue ficar numa situação que você livra em parte. Outra coisa, é melhor ter 3 ovos. É melhor ter BE, regime próprio limitado ao teto do regime geral e previdência complementar do que ter uma só. Então, e é uma situação que quando vier, aí a gente vai analisar. Mas se vier a fórmula federal, é muito... E depende muito da pessoa. Porque, veja bem, quando eu fiz o curso da migração, né, porque eu estudei meu caso, né? A última aula era meu termo de migração. Eu não disse ninguém migra ou não migre, porque depende de eventos futuros incertos. Outra coisa, cada situação é diferente. Se você me fala que só vai sair na compulsória aos 75 anos, porque ama a defensoria pública, tá? Aí já fica muito mais fácil migrar, porque você vai ficar nativa há 75 anos, sua conta individual da Previdência Complementar vai ficar gorda. Você vai viver no máximo uns 5 depois, vai ser um benefício alto. Já se outra pessoa... A média, eu falo pela média. Pois é. É o quê? Você? Esqueça. Chega nada, você vai chegar em 90? Eu acho que não. Hã? Você tá fazendo triatletismo? Porque eu acho que você tá no meu time. A gente tá no time, no máximo 80, viu? A gente vai ter que, pra chegar no time dos 90, a gente vai ter que... É barriga trincada, viu? É barriga trincada. Ó, deixa eu falar uma coisa. Na União tá 65 homem e 62 mulher. Eu não aposento com 65, eu tô considerando 69. Eu vou pegar pelo menos mais 3 reformas pela frente, 44 de idade. Então assim, vai ficar todo mundo de bengala aqui. A tendência é essa.
Vai ser lapada, né? Vai ser ladeira abaixo. Não, tem que ter renovação. Ó, lá na minha carreira teve concurso 10 anos depois. Teve concurso agora. 2014, foi em 2024, 10 anos de delay. Na época da gente, todo mundo novinho, agora todo mundo velho. Já de 40. Você olha os homens, as mulheres, as fotos, tudo novinho, agora tudo velho. Eu falei, todo mundo caiu aqui, não renovou? Não renovou? Tem que ter a renovação, né? Tem que ter a respectiva renovação. E tem mais, carreira de Estado, salário maior. Tendência é cada vez ter menos concurso. Usar inteligência artificial, botar estagiário, bolsa de pós-graduação, etc. Então a tendência é cada vez a gente ser menos. Minha carreira mesmo não desistiu, porque o INSS é enorme. Se dobrar o quadro, não dá conta do INSS. Então não vai dar certo, não vai dar certo mesmo. Então a situação aqui de esperar a definição do benefício especial, porque depois que tiver, vai se abrir uma janela de imigração e verificar a respectiva fórmula. Mas nessas 3 aulas eu já vou indicar alguns pontos que me levaram a fazer a migração previdenciária. E aí para poder ficar um pouquinho mais claro. Mas quando tiver, porque assim, vai ter que ter o BE, né? O TJ determinou, algum BE vai ter que ter, né? Senão vai ficar escancarado demais. Aí vai se abrir uma janela de imigração, então vai ter essa demanda para a gente fazer a... Oi? Isso, para poder ter migração, né? Para poder ter a respectiva migração. Mas o governo do estado é muito duro no BL. O secretário não queria nem falar de benefício especial lá. É bastante duro, né? Bastante duro. Bom, eu costumo fazer aqui, ó, isso a gente vai ver ao longo do curso. Eu sempre faço as diferenças principais do regime próprio estadual que eu estou analisando com o regime próprio da União. Então aqui nós tivemos um ano, aqui é uma síntese, a gente vai trabalhar tudo isso ao longo das 3 tardes. A mulher foi prestigiada, a mulher federal é 62, a professora federal é 57, na Bahia cai para 61 e 56, tá? Sergipe, 60. É engraçado isso. A mulher federal 62, a mulher da Bahia 61, a mulher de Sergipe 60 e os municípios que não fizeram reforma 55, 2/3 dos municípios. São 2.144 municípios com regime próprio, 2/3 não mexeu em aposentadoria e pensão. Ou seja, você tem pelo menos 4 limites etários de aposentar diferentes. Isso é antisonômico, né? Os municípios não querem fazer reforma por causa da questão da política local. Vai quebrar tudo. Você tem regra antiga transitória do artigo 2º da emenda 41, 53 anos homem, 48 mulher. Sistema de pontuação, gente aposentando abaixo de 60 anos. Esses municípios eles não vão conseguir pagar essas aposentadorias. Menos mal que no Nordeste, a maioria dos municípios não tem regime próprio. Já no Sul tem, Rio Grande do Sul tem 331 regimes próprios. Imagina o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul ter que estudar 331 legislações para registrar aposentadorias e pensões. É surreal. Acaba sendo surreal. Uma outra peculiaridade, na normatização de vocês não exige os 5 anos ocupando o cargo efetivo, uma peculiaridade aqui. As transitórias, basicamente são 2, uma de pontuação e de pedágio. Elas vieram inspiradas no modelo do servidor federal, mas foram mais leves para vocês. Então, digamos que a reforma de vocês ela é a reforma do servidor federal mais leve em alguns pontos, né? Não previsão de aposentadoria especial de 15 e 20 anos, tá? Que também não faz falta, porque no serviço público não vai ter mineração e amianto, mas é uma peculiaridade. A base de cálculo de média do servidor federal é a média de todos os salários a partir do plano real. A de vocês é 90%. A fórmula antiga era 80%. É mais uma peculiaridade. Vocês prestigiaram as mulheres, inclusive isso vai cair no Supremo, mas como vocês já fizeram, não vai impactar no Estado. Lá no regime geral do INSS, a mulher tem uma progressão de renda mais favorável que o homem. No regime próprio da União, não tem. Vocês prestigiaram as mulheres. A mulher progride a renda mensal a partir dos 15 anos. O homem só progride a partir dos 20. Então, vocês, ao invés de adotarem o modelo do servidor federal, vocês adotaram o modelo do INSS, lá do regime geral de previdência social. Então, as mulheres estão prestigiadas aqui também na parte de renda mensal. A compulsória por idade da mulher, ela tem uma renda melhor do que o homem, a gente vai falar sobre isso hoje. A data do direito adquirido, 1/2/2020, que é a publicação da emenda 26, eu botei ali só uma estrela em amarelo, porque para fins de transitórias, a data do direito adquirido é a data da publicação da emenda 27. A emenda 26 cometeu uma falha lastimável, esqueceu de revogar as antigas regras de transição. Isso foi corrigido na emenda 27.
No federal, a pensão é 50 mais 10 por dependente. O de vocês é 50 mais 15. Então, a cota individual de pensão é um pouquinho melhor do que o federal. É outra peculiaridade. E para os policiais civis e penais, isso aqui não tem na União. A aposentadoria por incapacidade permanente, ela tem integralidade se foi decorrente do acidente de trabalho. Essa é uma peculiaridade da Bahia. Não me lembro, eu já fiz o estudo de 22 estados da federação. Não me lembro de nenhum estado de ter essa peculiaridade. A força política é o Jorge lá, meu amigo. Né? É Jorge lá do sindicato, a força política lá da polícia. Né? Aqui a maioridade do filho é 18 anos. Na União é 21, mas aqui em compensação tem a questão de manter até 24 se ele for universitário sem renda. Tem essa peculiaridade aqui da Bahia. Os pais e irmãos são dependentes apenas se inválidos. Isso aqui é duríssimo, viu? Então, pai e irmão, se não for inválido, não é dependente previdenciário. Tem saída? Tem. É até interessante, porque aqui é defensoria pública. Então, aqui tem trocentas teses. Esse caso aqui eu vou dizer, por exemplo, que o STJ entende que o regime próprio não pode ter o rol dependente do regime geral. Você consegue colocar os pais e irmãos não inválidos através de jurisprudência da STJ. Inexistência de dependentes filhos maiores com deficiência, protegendo apenas os inválidos, tá? Isso aí é um absurdo, porque no regime geral é inválido com deficiência mental e intelectual ou deficiência grave. Aqui só ficou inválido. Isso é um absurdo. Absurdo. Dispensa dos 2 anos de casamento ou união estável para que a pensão por morte não fique limitada a 4 meses, tá? É mais flexível do que o regime geral, o regime próprio, a gente vai ver também esse detalhe. E não exigência do gozo de 24 meses da licença de saúde para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, diferentemente do modelo federal. Vocês fizeram uma opção, inclusive essa opção eu acho melhor. A pessoa está inválida, não tem por que forçar a entrar numa licença de saúde por até 24 meses. Essas são as principais diferenças do federal, que a gente vai, esse rock exemplificativo, a gente vai ver outras, tá? E só para ter uma visão geral. Bom, boa tarde. Você vai ver 80 a 90 anos, doutora. É 80 a 90 anos que você vai ver. 80 a 90. Aqui tem o grupo do 80, o grupo do 90. Não. Você é 90 a 80, quem é magrinho assim vive muito. Quando eu ficar mais velho eu vou ter que secar, senão não. Bom. Vamos começar pelas aposentadorias involuntárias. Aposentadoria involuntária, compulsória por idade, expulsória e por incapacidade permanente, a administração pública defere de ofício, independentemente da vontade e do requerimento do servidor público, tá? Tem um ponto que ficou pior, aposentadoria por invalidez, tem um ponto que ficou melhor do que o regramento anterior. Vou começar a assustá-los aqui um pouquinho. Vejam. A aposentadoria por incapacidade permanente, antiga invalidez, é um benefício não programado. O fato gerador é a data que a perícia médica oficial indica que o servidor está inválido sem possibilidade de recuperação. Então, o primeiro ponto é delimitar a data da invalidez com base na perícia médica oficial. Se essa invalidez for até 1/2/2020, você aplica a legislação anterior. Se essa invalidez for a partir de 2/2/2020, você vai aplicar a legislação da reforma estadual. Então, o previdenciário ele tem esse... Se você tiver essa noção do tempus regit acto e dos recortes, você não se perde. Se você não tiver, você vai se perder totalmente. Então, benefício não programado, AP por invalidez, pensão por morte. Pensão por morte é o quê? O direito nasce no dia que morreu. Então, a lei do dia da morte é que vai dizer quem é dependente, causa de concessão, cancelamento, termo inicial, etc. Então, a gente precisa fazer esse recorte. Bom, o recorte anterior é esse texto constitucional. Proventos proporcionais, salvo invalidez fruto de acidente de trabalho ou doença grave, contagiosa e incurável na forma da lei. Vejam, eu tinha muito medo disso aqui.
Eu tive um aluno que em 2018 ele era procurador de um estado da federação, não era da Bahia não. Em 2018 ele sofreu um acidente de carro viajando, não estava trabalhando. Ele ganhava 25 mil reais e aposentou com salário mínimo porque ele só tinha 6 meses de tempo de contribuição. Então, nesse ponto a reforma melhorou. Porque se bater nos proventos proporcionais, primeiro você vai fazer a média, essa é a fórmula antiga. Vai fazer a média das 80% maiores remunerações a partir do plano real. E depois você vai aplicar o coeficiente de proporção. Só vai ser 100% dessa média se o homem tiver 35 anos ou a mulher tiver 30. Ele só tinha 6 meses. Ele tinha 1,70. Quando jogou sobre a média, deu menos que o salário mínimo, aproximou para salário mínimo, porque a aposentadoria não pode ser menor que o salário mínimo. Eu fiquei com medo disso aí muitos anos. Você ficar inválido sem ser acidente de trabalho e ficar com uma renda muito baixa. Por sua vez, nesse período, se for invalidez até 1/2/2020, se for acidente de trabalho ou doença grave prevista na lei estadual, você vai fazer a média das 80% maiores remunerações e sobre ela aplica o coeficiente de 100%. É o chamado proventos integrais. Aliás, uma distinção técnica. Proventos proporcionais, proventos integrais, proventos ultra-integrais e integralidade. Pois é, mas você está vendo agora. Por sinal, eu trouxe 2 livros aqui para sortear, viu? Aí vocês... Lourinha, você não concorre não, que você já tem. Eu te dou o grande, viu? Você é de casa. Mas ganhou o livro, tá vendo? E não chora, não mama. Hã? Vou sortear esses 2 aí. Calma, vou começar. Os proventos proporcionais dependem do tempo de contribuição. O coeficiente pode ser menor do que 100%. Por exemplo, a pessoa ficou inválida até 1/2/2020. Um homem tinha 10 anos de tempo de contribuição. Você vai fazer a média das 80% maiores remunerações a partir do plano real. Depois vai aplicar o coeficiente de 10/35. Se fosse uma mulher, 10/30. Ou seja, a mulher 10/30, 1/3 da respectiva média remuneratória dela. Já na situação de doença grave, prevista na lei estadual e acidente de trabalho, proventos integrais, você faz a média e aplica o coeficiente de 100%. A reforma do servidor federal, e nesse ponto vocês copiaram, criou uma figura muito interessante. Vejam, a reforma em alguns pontos pode ser favorável, tá? Esse é o principal ponto do curso. Se o homem tem mais de 40 anos de tempo de contribuição, a mulher tem mais de 35, o coeficiente pode passar de 100%. Então, se o homem tem 55 anos de tempo de contribuição, 15 a mais de 40, 15 vezes 2, 30, 130% da média. Aconteceu um desembargador, ficou inválido. Ele já tinha muito tempo de contribuição e deu 130% da média. Quando foi aplicar isso aí, deu mais do que o teto do Supremo, ele foi pela média, bateu no teto do Supremo, aplicando o INPC. Ficou melhor do que uma regra voluntária de integralidade. E tem um detalhe. Para concessões após a reforma estadual, tal qual a União, e esse é o pulo do gato, o servidor que entrou antes da complementar e não migrou, a renda da aposentadoria pode ser maior do que a última remuneração. Dos 22 estados, só 2 travaram isso, Tocantins e Rondônia. Os outros 20 seguiram a União. Então, carreira de estado, por exemplo, minha média remuneratória hoje é atualizada, é R$1.000 a mais do que o meu subsídio hoje. Então, para mim hoje, proventos integrais 100% da média é melhor do que a integralidade de R$1.000. E a galera está renunciando integralidade e paridade para aposentar por regra de média com o INPC, porque está dando melhor. E o Estado... Oi? Isso para quem não migrou, porque quem migrou está teto do regime geral não adianta. Isso para quem não migrou. Oi? Da média e correção monetária pelo INPC. Vou dar um exemplo. Proventos ultra integrais. Se passar de 100%, proventos ultra integrais. Já a integralidade é a renda da aposentadoria corresponder ao último salário. Então, proventos proporcionais, proventos integrais, proventos ultra integrais e integralidade. São os 4 conceitos que a gente tem que saber. Os outros 2 conceitos são ligados a reajuste. Reajuste pelo índice legal, que é a regra, que é a variação do INPC, e o reajuste paritário, ou paridade, que é o reajuste da carreira. Você ter
mesmo reajuste da carreira, que é uma faca de dois gumes. Se a carreira está congelada há 4 anos, você fica 4 anos sem ter nada. Vou dar um exemplo. Lá na União, no Poder Executivo, nos últimos 6 anos, deu 9% de aumento só. E o INPC deu mais de 30%. Aí eu peguei benefícios lá, que o que era menor virou maior em relação com o critério do índice legal. É impressionante. Você vê lá, era menor, foi reajustando todo ano pelo INPC e passou o benefício com reajuste paritário. Por isso que eu não sou fã de reajuste paritário. Não sou muito fã, não. Eu acho inseguro. Eu prefiro ter o INPC todo ano ali, no mês de janeiro. Bom, então proventos proporcionais, salvo doença grave da lei estadual e acidente de trabalho. Quais são essas doenças graves? Veja, isso aqui nós estamos falando de fato gerador até 1/2/2020. Quais são essas doenças graves? Aqui embaixo. Hoje está revogado, né, o dispositivo. Olha elas aqui. Considera-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondilite anquisolante, hepatopatia grave, fibrose cística, nefropatia grave, Paget, AIDS, contaminação por radiação e outras que a lei indicar, tá? Essa aqui essas doenças graves, se a invalidez foi até 1/2/2020, elas geram proventos integrais. O Supremo entendeu, em repercussão geral, que o rol é taxativo, não pode ampliar esse rol. Isso foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 656860. Foi fixado que o rol de doenças graves, contagiosas ou incuráveis da lei estadual é um rol taxativo. Agora a invalidez atual. A legislação melhorou uma coisa e piorou outra. O que melhorou agora? Os proventos proporcionais correspondem a pelo menos 60% da média. Você não bate no salário mínimo. E o que piorou? Aquelas doenças graves que nós vimos agora não geram mais proventos integrais. Eu tenho uma amiga que tem uma doença grave dessa. Isso mudou, foi de lascar para ela. Então, a invalidez que ocorrer a partir de 2/2/2020, aí os proventos eles serão regulados pela reforma estadual. E tem um detalhe, não basta mais estar incapacitado permanentemente para funções do cargo, tem um segundo pressuposto, que tem que estar no laudo pericial. Impossibilidade de readaptação para cargo similar, preservado o salário e observada a escolaridade. Então agora, tal qual o modelo da União, incapacidade permanente para as funções do cargo, mas o laudo também tem que atestar que, analisando o caso concreto, não cabe readaptação para cargo similar. Se não tiver isso no processo administrativo, o processo está falho. O processo está falho. Bom, aqui a respectiva regra de média de vocês, tá? Primeira base de cálculo. A base de cálculo de vocês são as 90% maiores remunerações a partir do plano real. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, do regime de previdência de que trata o caput, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições no regime próprio e no regime geral e militar, atualizados monetariamente, que é pelo INPC, correspondentes a 90% do período contributivo desde julho de 94 do início da contribuição. Vejam, alguém aqui tem tempo no INSS? Trazer tempo do INSS tem que ser estudado. Às vezes, quando o tempo é largo, pode ser que seja... Lá precisa de 15 anos para aposentar voluntário, além da idade mínima. A ver, a pessoa tem 15 anos, é até melhor largar o tempo no regime geral para ter 2 aposentadorias. E se trouxer, fica dentro dos 10%, porque o tempo do regime geral vem com salários normalmente mais baixos. Então, isso, os 10%. Então, se você, vamos supor, tem 30 anos de contribuição, 90% dá 27. Então, 3 anos que você traga no salário mínimo lá do INSS não lhe prejudique nada. Então, esse planejamento previdenciário, ele é importante, porque eu conheço gente que trouxe tempo do regime geral, que podia aposentar lá e não ajudou em nada, perdeu uma aposentadoria.
E às vezes você tem um tempo do regime geral, você traz uma parte e deixa o resto lá. Então tem que ser, isso precisa ser estudado. No caso de vocês, né, então, a base de cálculo das 90% maiores remunerações a partir do plano real. E depois nós temos uma progressão. A renda mínima da aposentadoria por invalidez é 60% dessa média. Só que a progressão da mulher é a partir dos 15 anos, do que passar, a cada ano aumenta 2%. E do homem, 20 anos. Essa tabela aqui fica mais fácil. Ó. Essa é a tabela do homem, tá? Ou seja, vocês adotam a mesma regra do regime geral para prestigiar as mulheres. Vocês também, vocês vivem mais, aposentam menos, têm renda melhor, tá vendo? Vocês estão melhores que a gente. Aproveitem, viu? Porque a porrada já vai vir já se fala em igualar tudo na próxima aí, viu? Porque o homem já tá em 65 lá no federal. Vai jogar o homem 70? Ou vai jogar a mulher? Vamos jogar o homem para 66 e a mulher para 65, vocês vão ver. Então, veja, essa é a vantagem. O homem que fica inválido hoje, servidor público, se ele tem até 20 anos de tempo de contribuição, ele garante 60% da média. Melhorou em relação ao modelo anterior. E ele chega em 100% com 40 anos. Só que se ele tiver 55 anos, por exemplo, 15 vezes 2, 30, ele pega 130% da média. Que foi o caso de um desembargador que aconteceu. Que você sabe que o pessoal normalmente vem às consultas, né? Então, e aí, quando chegou, o homem passou do Supremo. Aí limitou no Supremo direto. E aí foi melhor para ele. E aquilo que eu falei para vocês, ó. Essa é a Portaria Federal de Aposentadorias 10.360 de 2022. A normatização de vocês é igual. Ó, o parágrafo 16. O valor dos proventos iniciais calculados nesse artigo pode ser superior à remuneração ou subsídio do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, ressalvado aquele sujeito à previdência complementar. Então, lá na União, na via administrativa, a pessoa que não migrou antiga, se der mais, só limita no teto do funcionalismo público. Aí teve um caso de um amigo, o cara era juiz federal. Isso foi em 2020. O subsídio dele na época estava 34 mil, acho que o teto era 38. Ia sair na integralidade e na paridade. Só que ele tinha muito tempo de contribuição e as carreiras de Estado, quando está fazendo a média, está dando mais do que a remuneração do cargo. Tem mês meu aqui atualizado, dá 55 mil. A gente ganhava melhor lá e teve a perda de poder aquisitivo. O cara ia aposentar com 34 com integralidade. Pela média pegou 38. 4 mil reais. 4 contas mais por mês. Tá ruim? Ou seja, você consegue aposentar com mais do que você ganhava. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Tô sentindo aqui. Você já tá com requisito para aposentar? Aí o que tem que ser feito aqui? Você tem quantos anos de contribuição? Se for 34, dá 98% da média. Então, certamente, a sua média... todas as carreiras de Estado da União, a média está dando mais do que o salário atual. Então, certamente, vai dar mais do que o seu salário atual. Então, possivelmente, a regra de média para você é melhor. Aí, eu não sei se vocês têm sistema para dar isso, porque na União nós temos. Como é que eu descobri isso? Na época da migração, me deram a minha média atualizada. Era R$1.000 a mais. Tá nativa ainda? Caramba! Vai dar 124% da média? Ela tem 17... Não, velho. Ela tem quantos anos? 40 e... Pronto, 35. Ela tem 12, vezes 2, 24. 124% da média. Ela é capaz de bater no teto aí, viu? Mas vejam. Ó, vocês têm autonomia. Então a aposentadoria de vocês que fazem aqui, né? Como assim? Não? A defensoria tem autonomia? Não, mas opina. Mas vejam, o que acontece? As unidades gestoras, no geral, não orientam bem os servidores. Em teoria, qual é o certo? E aí, se sou eu ou minha mãe, um parente, eu pago até um contador. Porque essa decisão aqui é para a vida toda. Tem que verificar as regras que a pessoa preencheu e indicar renda mensal e critério de reajuste e dá para fazer a opção. Só que na prática isso não está acontecendo. Se você me der uma aposentadoria de R$29 mil com INPC e uma de 30 mil com paridade, eu pego a de 29 com INPC na hora. Porque muitas vezes o melhor benefício é aquele que está na cabeça da pessoa.
Essa colega tem que pedir uma simulação, entendeu? Pela regra de média, e aí é fácil. Ó, se não tiver sistema, puxa todas as fichas financeiras dela, de julho de 94 para cá, atualiza tudo pelo INPC. Esse produto, a gente vai aplicar 124% sobre isso. É os salários, as fichas financeiras que já vem ali. Atualiza tudo pelo INPC, depois, sobre essa média, vai aplicar 124%. Não vai bater teto. É. É isso que eu falo, a reforma tem algumas brechas, porque isso foi uma falha. Eles botaram o teto do regime geral e esqueceram dos servidores antigos que não estão sujeitos ao teto do regime geral. Não foi intencional, foi uma falha. Foi uma falha. Já essa possibilidade de ser mais de 100% foi intencional para prestigiar a pessoa ficar mais tempo no serviço público. Exatamente. Entendeu? Bom, a tabela da mulher, ela chega em 100% com 35 anos. Tá vendo? Então é uma tabela mais favorável aqui no estado da Bahia. Então, um ganho e uma perda em relação ao modelo anterior. Agora, a renda mínima é 60% da média. A perda é que doença grave da lei estadual não gera mais, infelizmente, proventos integrais. Claro, minha querida. Esse aqui? Não, a da mulher é essa aqui. Isso. Agora, o material tem que passar pra... É liberado, viu? Vai, libera tudo. Não, pode passar. Inclusive, eu mandei pra vocês, pode passar. Eu só fiz o material da primeira aula pra sentir a turma. Porque depender da turma, aí eu pego mais leve e mais pesado, entendeu? Em termos de informação. Porque a aula é feita a depender da turma. Pois é. E assim, uma orientação dessa, você normalmente não tem do RH. Uma orientação dessa muda uma vida de uma pessoa. Teve um caso lá, um colega aposentou com integralidade, quando foi fazer a média estava mais. Eu orientei ele a fazer na via administrativa, que não teve a opção, a mudança da aposentadoria, deferiu e pagou atrasado. Entendeu? Pagou atrasado. Mas exatamente, que tem que ter o processo ideal. Aquele processo que é correto, indica todas as regras, todas as rendas mensais, critério de reajuste e tem o termo de opção. Só que 1% tem isso. 1% tem isso. O grosso não tem. Agora, você tem unidades gestoras, por exemplo, tem o Iperon, eu vou para lá em setembro, todo ano eu vou lá. O Iperon existe um programa do Ministério da Previdência que chama Progestão. O Iperon é Qualis 4, é o máximo. É o máximo nível de organização. Tem unidades gestoras que rodam no nível elevado. Todo ano eles me contratam para dar aula. E tem que ir para lá. Tem que ir para lá. Mas o grosso, infelizmente, não é assim. Não é assim. Aí o servidor tem que se virar. Que é a vida dele para escolher. Isso para escolher. Entendeu? Quando abrir a migração de vocês aqui e sair o BE, vai ser se Deus nos acuda. Porque vai ter que simular benefício especial, verificar vantagens, verificar desvantagens. Entendeu? Oi? Vocês vão me chamar de novo, porque eu já tenho isso pronto. Eu já tenho isso pronto porque eu fiz do federal. Todos os pontos positivos e negativos. Não, tem que ser sistema. Tem que estar no sistema o valor do benefício especial simulado. Porque o valor do BE é fundamental para saber se vai migrar ou não. Tá? E se tiver errado, e se tiver a maior e depois for a menor, anulação da migração por erro de fato. Não pode estar errado, não. Não pode estar errado, não. Bom, pessoal, até aqui tá claro? Tá. Vejam. Em relação ao policial civil, policial penal, se ele ficar inválido no exercício da função, a aposentadoria por incapacidade permanente dele vai equivaler à última remuneração. Tá? Só que tem um detalhe. Vejam como as normas elas não são 100% feitas. E se ele tiver migrado ou for novo? Se ele for novo, não pode ser a última remuneração, ele está sujeito ao teto do regime geral. Isso aqui vai dar confusão. Aí tinha que ter ali vírgula, salvo se for um policial após o regime de previdência complementar. Porque, veja bem, se o policial ganha 20 mil, está recolhendo sobre 7.800, como é que ele vai ter uma AP por invalidez de 20 mil? Mas aí vai dar discussão, porque o dispositivo não ressalvou. Entendeu? Não ressalvou. Então, as normas aqui que eu estou fazendo nos estados. Estou indicando as falhas para poder ter os ajustes. Tem estados terríveis. Alagoas.
A idade mínima tem que ser emenda à Constituição Estadual. A Alagoas fez por lei complementar. Todas as idades mínimas lá são inconstitucionais. Vai quebrar o Estado. Vai quebrar o Estado. Tem estados que já... Tem município que referendou a emenda por decreto. Assim, tem... Esse negócio não vai dar certo. Você vê que não vai dar certo. Então, policial civil e penal, inválido no exercício da função, aposentadoria por invalidez com integralidade, se for anterior, evidentemente, ao regime de previdência complementar. Esses benefícios vão ser reajustados pelo INPC. Tá? Tem uma transitória só, que é artigo 6º-A da emenda 41, introduzido pela 70, que tem paridade, que a gente vai ver em breve. Então, porque a gente vai ver tudo aqui, ó. A gente vai ver trocentas regras. A gente está vendo os benefícios, as aposentadorias involuntárias. Depois a gente passa para as regras das aposentadorias em regra permanente e voluntárias, as regras novas e as regras antigas. Depois a gente estuda as antigas regras de transição, depois a gente estuda as novas regras de transição. Normalmente tem servidor antigo aqui que preenche requisito de 8. 2 permanentes, uma proporcional e integral, 3 transitórias da emenda 41 e 47, 5, uma permanente nova e 2 transitórias de pedágio e pontuação. Tem gente que preenche requisita 8 regras. Vejam a complexidade disso. Então aqui cai na regra geral, reajusta essa aposentadoria por incapacidade permanente pelo INPC. Vejam, a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho será devida ao segurado que, estando ou não em gozo da licença para tratamento de saúde. Então, diferentemente do modelo da União, vocês admitem a concessão direta da respectiva aposentadoria por incapacidade permanente. Não precisa passar previamente aqui, ó, independerá de licença para tratamento de saúde. Particularmente eu entendo adequado. A pessoa já está inválida ali, não vai forçar ela a entrar numa licença. Agora, a gente fica com pena do colega, porque às vezes o provento é proporcional. O provento é proporcional. E aí a pessoa sai com a perda grande. Né? Se não for acidente de trabalho. Tem. Aí vai todo mundo ajudando. Vai até quando dá. Bom, é ilegal exercer atividade laboral remunerada estando aposentado por invalidez. Tá? Então vai ser notificado e certamente o benefício ele vai ser cancelado e a pessoa vai ser revertida ao cargo. Então, inclusive vocês têm regra específica nesse sentido. Às vezes pega lá o CNIR no INSS, a pessoa está trabalhando. Cruzou o dado, está trabalhando. Não pode. Está aqui. Se comprovada a capacidade do servidor para exercício da função pública, cessará o benefício e haverá reversão do servidor para o serviço ativo. Tá? A previsão aqui é ter uma revisão periódica a cada 2 anos. Só que tem um detalhe. Alguns regimes próprios têm a isenção etária. Não tem sentido. A pessoa já está mais com 60 anos acima. Você está fazendo revisão periódica de aposentadoria por invalidez. Mas vocês não têm essa regra. Eu sustento que os regimes próprios que não têm essa regra aplicam o regramento do regime geral. O artigo 40, parágrafo 12 da Constituição, é uma cláusula de supletividade. Prevê que, no que for omisso e compatível, aplicam-se as regras do regime geral ao regime próprio. E aí, a meu ver, se aplica o artigo 101 da Lei 8.213, que prevê que a pessoa idosa após 60 anos fica isenta da revisão periódica lá no INSS, do pente fino, que eles chamam. Vai vir um enorme agora. A União estourou de dinheiro de BPC, LOAS e benefício por incapacidade, todo mundo com a mão na cabeça, vai vir um pente fino aí enorme. Os gastos de LOAS de 7 anos atrás para agora é o dobro. Isso, E assim, e tem um detalhe. Não, isso, mas também tem de tudo. E tem também muita fraude. Muita fraude. Gente que monta núcleo familiar, que tira gente, etc. E é um benefício de gestão dificílima. A União gastou, nesse quadritrimestre, foi 42 bi de LOAS. Assim, dá mais de 100 bi por ano de BPC LOAS, entendeu? E o dinheiro não nasce em árvore, né? Então, o pessoal tá... O negócio lá tá feio, a questão fiscal. Pois é. Vejam, vocês copiaram aqui as regras de acidente de trabalho que estão lá do artigo 19 e 21 da Lei 8.213, tá? Isso é importante porque se for acidente de trabalho,
os proventos da aposentação por invalidez, atual incapacidade permanente, serão integrais. Então, isso hoje tem a situação muito do trabalho. Não sei se vocês regulamentaram aqui o home, né? Eu mesmo estou no home em Brasília, daqui de Salvador, que eu não quis ir morar lá, né? Então, assim, você tá lá, tô fazendo um parecer, a cadeira quebra lá. Me lembro todo. Essas coisas são novas. São novas. Agora, tem um acidente de trabalho em si e os equiparados, né? Então, por exemplo, você viajou a serviço, você está indo de casa para o trabalho, bateu o carro, ficou inválido, acidente de trabalho por equiparação. É o acidente itinere. Então, eu já sustentava que aplicava as regras da Lei 8213, mas vocês já copiaram aqui a maior parte das regras da Lei 8213. Inclusive o acidente em trânsito. Então, você está voltando para casa aqui, batendo na madeira, né? A gente está aqui na Bahia. Quando eu faço fora, o povo fica olhando assim. Bater em madeira, não, é na Bahia sim. E sandália virada, a minha não fica. A mãe morre, né? Sandália virada, eu não consigo deixar uma sandália virada. Não é que acredito, não, mas na dúvida, né? Então você tá indo para casa de carro, infelizmente tem um acidente, fica inválido, acidente de trabalho por equiparação. Até aquela parte aqui, nos períodos destinados à refeição e descanso, ou por ocasião da satisfação de necessidades fisiológicas no local de trabalho durante este, considera-se o servidor no exercício do cargo. Não sei se vocês se lembram aqui na concessionária da Paralela, há mais de 10 anos atrás, um trabalhador, na hora do almoço, botou o papelão embaixo do carro lá para pegar a sombra e o macaco hidráulico quebrou, ele morreu esmagado. É esse caso. Teve uma obra também aqui em Salvador, essa aqui foi sacanagem, desculpe o palavrão, mas sabe aqueles banheiros químicos de obra, cheirosos? Aí o cara entrou para fazer número 2. Aí na hora do almoço, os colegas viraram o negócio, foi privada por cima, o cara quebrou o braço, acidente de trabalho por equiparação. Na necessidade fisiológica da situação. Por sinal, Alex não veio, né? Rapaz, é porque eu falei que ele ia ser o exemplo, ele ficou com medo, né? Depois eu vou contar aqui, só porque ele não veio, da vez que a gente foi expulso da festa, por causa dele. Eu vou contar aqui pra vocês, porque ele foi pagar uma cerveja, a cédula era falsa, ele não sabia. Ele resolveu brigar com o cara, a gente solteirão, cheio de mulher na festa, e a gente foi expulso da festa, foi tomar cerveja no posto. Só porque ele não veio, eu tenho que contar esse caso aqui. Tem outros casos também. Uma vez ele quase morreu. Ele saiu rolando num prédio, lá na Vitória, que tem ele mamado. Porque Alex é o seguinte, Alex toma 3 cervejas e fica bêbado. Porque Alex só tem um rim. Desde a faculdade. E quando entrou na defensoria, foi fazer o exame e descobriu que só tinha um de nascença. Por isso que ele ficava bêbado rápido. Ele saiu rolando na Baía de Todos os Santos, só parou na grade lá embaixo. Ia morrer. Mas só porque ele não veio, eu tenho que contar essas coisas aqui. Viu? Tem algum Alex aí online, meu amigo? Ou não? Aí na lista aí tem algum Alex online aí? Hã? Ou não? Ó, deu uma travada aqui, veio. Não tem nenhum Alex não, né? Pronto, foi. Pronto. Bom, compulsória por idade. Tá? Era 70 anos. Depois a Constituição permitiu 75. Nessa época aqui, Celso de Mello tinha que fazer 70. Eduardo Cunha não queria que Dilma nomeasse uma cadeira para o Supremo. Baixou a emenda 88, criou uma regra provisória, artigo 100 da DCT. E para ministro Supremo já foi 75 anos e o Celso de Mello ficou até 2020. Mas logo em seguida saiu a respectiva Lei Complementar 152. Então, todas as carreiras do serviço público, desde 4/12 de 2015, estão sujeitos à aposentadoria compulsória aos 75 anos, com proventos proporcionais ao respectivo tempo de contribuição. Todas elas. A única que não está são os diplomatas, que tem uma regra de transição para renovar o serviço exterior brasileiro. Então, fez 75 anos, compra um bolo, bota as velas, bate parabéns e devolve para casa, porque é irregular permitir o trabalho no serviço público do servidor que completou 75 anos. Só que vejam, quase todo mundo que chega no serviço público aos 75 anos já preencheu alguma regra de aposentadoria voluntária. Tá? Então, o que tem que ser feito? Faltando aí uns 3, 4 meses para a pessoa fazer 75 anos, o RH abrir um processo, levantar as regras de aposentadoria voluntária que a pessoa adquiriu direito, com renda mensal e o critério de reajuste, e
dá a opção a essa pessoa. Você não pode, a administração pública não pode aposentar a pessoa por compulsoriamente 75 anos se ela preencher alguma regra voluntária mais favorável, sem pelo menos oportunizar. A não ser que a pessoa diga, não quero. A voluntária tem que requerer. Aí você aplica compulsória por idade. Mas tem que ter... Aí o que acontece? Às vezes, desorganização do órgão. O cara fez 75, descobriram isso. Aí vai demorar lá meses nesse processo de aposentadoria. Tem que abrir aí de 3 a 6 meses antes, para quando fizer a idade, já tá tudo resolvido no processo dele. Tá? Bom, tivemos a mudança da renda mensal. Para quem fez 75 anos até 1/2/2020, proventos proporcionais, média das 80% maiores remunerações a partir do plano real. E só chega em 100% o homem com 35 anos e a mulher com 30 anos. Quem fez ou fizer 75 anos a partir de 2/2/2020 é a mesma fórmula lá da União. Você não vai entender nada, mas depois o exemplo ajuda. O valor do benefício de aposentadoria compulsória corresponderá ao resultado do tempo de contribuição dividido por 20 se homem e 15 mulher, limitado a 1 inteiro multiplicado pelo valor apurado na forma do caput, ressalvado o caso de cumprimento de critérios de acesso à aposentadoria que resulte em situação mais favorável. Agora vocês vão entender. Um homem fez 75 anos, tá? E ele tem pouco tempo de contribuição. Já passou mais velho de serviço público, o tempo dele ficou no regime geral. Ele tem 10 anos de tempo de contribuição. Você vai dividir 10 por 20 e vai dar 1/2. 1/2 daquela média de 60, porque ele tem até 20 anos de tempo de contribuição. Metade de 60 vai dar 30% da média das 90% maiores remunerações. Se fosse mulher, era melhor, porque a mulher é 10 dividido por 15 e não por 20. Se fosse uma mulher, ficaria 40% da média. Então, como vocês melhoraram a progressão da mulher, acabou melhorando na compulsória também. Lá no Serviço Federal, não. Homem e mulher é a fórmula de cima. Tá? Você vai querer a compulsória? Tá pensando? E o reajuste pela variação do... Isso. É bom. É isso, mas você pretende ficar mais tempo? Você pretende ficar mais tempo? É. É porque você, veja bem, hoje a minha carreira também, o aposentado ele perde, que o honorário o aposentado ele tem um desmame e para em 52%. A nossa carreira pelo menos mantém um percentual bom. As PGR no geral não tem. Aqui você vai perder o quê? A substituição, alguma coisa. Então as carreiras de Estado... Não, isso é praxe. Isso é praxe. Todo mundo perde. Isso. Perde a zorra toda? Entendi. É. 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 Veja bem, o subsídio aqui final é quanto? Porque, veja bem, porque veja bem, como agora, pela regra nova, os proventos de aposentadoria podem ser maiores do que o subsídio de vocês, você pode, por via transversa, ficando mais tempo pela regra de média, absorver uma parte desses prejuízos de aposentando, tendo uma aposentadoria maior que o subsídio. Ah. Tem que fazer a conta, entendeu? Mas se ela ficar mais uns 10 anos, já fica bem maior o benefício dela, né? É. Pois é. É porque, veja bem, o subsídio é quanto? 30 mil? Pronto, 30 mil, certo? Ó, certamente essa média tá acima de 30 mil, por causa da questão inflacionária. O meu tá, inclusive. Aí se você pega, se sua média é 32 mil e você tiver 120%, ou seja, você tem 35 anos de contribuição, para dar 45 anos, 45 anos de tempo de contribuição. 120% de uma média de 32, você já chega perto dos 40. Então pode ser que essa regra permita você receber uma parte dessas vantagens na aposentadoria com a aposentadoria maior que o último subsídio. Pela regra de média.
Ah, então você vai pegar uma segunda aposentadoria, né? Tá. Então você. Ah, bom partido, né? É. Hã? Você é um bom partido. Bom. Bom, agora vamos passar para as aposentadorias voluntárias, tá? Vamos ver a regra antiga e a regra atual. Nós tínhamos duas aposentadorias voluntárias. Uma por idade e tempo de contribuição com proventos integrais e uma por idade com proventos proporcionais. Muita gente chora a extinção dessa por idade com proventos proporcionais. Hã? É você? Você queria aposentar por ela, né? Muita gente chora. Você tá nova ainda, não é pensando em aposentar, não. É. Tá certo. Botox tá em dia, né? São dois pressupostos. 10 anos de efetivo exercício de serviço público, 5 anos no cargo. A da letra A, proventos integrais. Você pegar a média das 80% maiores remunerações e depois aplicar o coeficiente de 100%. Lembrando que nessa época aqui a aposentadoria não pode ter renda superior à remuneração do cargo, que é o texto constitucional antigo. Então teve 10 anos de serviço público, 5 no cargo, homem 60 com 35 de contribuição, mulher 55 com 30 de contribuição, tem direito a proventos integrais. Quem adquiriu direito a essa aposentadoria? Quem preencheu os requisitos até a data da publicação da reforma em 2020. Você preencheu esse ou não? Sim, né? Então, essa regra permanente você adquiriu. Se for um professor, deixa eu só botar aqui. Ah, não botei aqui. Se for um professor do ensino básico, parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição, manda reduzir 5 anos na idade e 5 de tempo de contribuição, se for um tempo exclusivo no magistério básico. Isso. Aí o professor, o homem, cai de 60 para 55, de 35 para 30. A professora é de 55 para 50, de 30 para 25 anos de tempo de contribuição. Essa da letra B, ela é muito cara para a Previdência. Primeiramente, a pessoa passou mais velha no concurso, só com 10 anos de serviço público, 5 no cargo. O homem fez 65, a mulher 60 e já conseguia sair com proventos proporcionais. Para a Previdência, ela é dura. Agora, quem já tinha 10 anos de serviço público, 5 no cargo, 65 homem, 60 mulher, lá em fevereiro de 2020, adquiriu o direito a ela. Não é o seu caso. Ah, tá. Certo. Então, quem for fazer uma pergunta aí, pede o microfone aqui que eu passo. Não, ele tem razão, porque fica sabendo só da resposta. É. Mas depois é até bom ver quando você tiver. Deixar o microfone ativo aqui. Pronto, quando tiver, a gente passa. Pode deixar isso aqui que na hora eu passo. Bem lembrado. Aí o que aconteceu? Fixou-se a regra permanente da programada, 65 anos para o homem, 62 para a mulher, no âmbito do Serviço Público Federal. E no âmbito dos estados e municípios, mediante as idades a serem fixadas em emenda à Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal. Ou seja, o instrumento jurídico para o estado e município fixar idades mínimas não é lei complementar, não é lei ordinária. É emenda à Constituição Estadual e alteração à Lei Orgânica do município. Já os demais requisitos podem ser via lei complementar do respectivo ente federativo. Até que os estados alterem, e tem um detalhe, viu? O estado da Bahia alterou, mas ele não é obrigado, não. A parte de alteração de aposentadorias e pensões é facultativa. O que a emenda determinou é funcionamento de previdência complementar para quem não estava funcionando, limitação de gastos da previdência com aposentadorias e pensões, os demais benefícios, maternidade, auxílio-doença, tudo foi para conta do Tesouro. E a emenda determinou que a alíquota tem que ser pelo menos a alíquota base do federal, 14%. Tem estado, como o DF, que não é estado, né? Amazonas, Maranhão, tem alguns que não fizeram. Pernambuco não fez reforma de aposentadorias e pensões. Estão com regras antigas ainda. E dos municípios, 2/3 não fez. Nós temos 2.144 regimes próprios municipais. 2/3 não fez. Esses entes federativos que não alteraram regras de aposentadorias e pensões, as regras constitucionais antigas estão em vigor, em razão do parágrafo 7º do artigo 10 da emenda 103. Aplicam-se as aposentadorias dos servidores dos estados, DF dos municípios,
as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio. Aí, vejam, o artigo 29 da Constituição prevê que para alterar a lei orgânica do município você tem que ter um quórum qualificado de 2/3, né? Aí vem a emenda 26 do Estado da Bahia. A gente é baiano, pode falar. Imagina o absurdo ter um precedente na Bahia. Esse aqui se enquadra. Artigo 11 da emenda 26. Os municípios do Estado da Bahia poderão, por lei ordinária específica, adotar total ou parcialmente em seus regimes próprios as regras previdenciárias dessa emenda constitucional. Como se a emenda 103, que está acima, manda alterar a lei orgânica do município e os requisitos por lei complementar. Ou seja, a reforma da Bahia colocou os municípios na armadilha. Quem seguir isso aqui, a reforma municipal é inconstitucional. Desse aí não. Desse aí. Pois é. E só tem aqui uns 30 e poucos regimes próprios municipais, são poucos. Mas isso é um absurdo. A própria Constituição do Estado bota o município na armadilha. Bota na armadilha. Bom. Agora nós vamos para as novas regras permanentes. Todo servidor que entrou no serviço público em cargo efetivo, tá? Detalhe, viu? O recorte de regime jurídico do servidor público é a data da posse e exercício em cargo efetivo. Se houve postergação, se o exercício for para frente, é a data do exercício, não é a data da posse. Portaria 1467/2022 do Ministério trata desse detalhe. Se você mudou de cargo, você conserva o regime anterior, desde que tenha sido no mesmo dia. Vacância e posse no mesmo dia. Se foi de sexta para segunda, interrompeu o regime jurídico. É o caso mais comum de vacilo. Alguns estados têm exceção. Mato Grosso dá um prazo de 30 dias, mas ele tem uma lei estadual específica. Mas é uma raridade. O Supremo entende que tem que ser, a mudança de cargo tem que se dar no mesmo dia para conservar o regime jurídico anterior. Tá? Para o servidor que entrou a partir de 2/2/2020, ele só tem essa regra permanente. Ele não tem as regras antigas, muito menos as regras de transição, porque ele não era servidor público na época da publicação da emenda 26. Então, essa é a regra única para quem entrou a partir de 2/2/2020. Agora, pode ser que a regra de transição seja pior. Meu caso, quando eu pego a regra permanente para mim e comparo com as transitórias, eu vou integralizar os requisitos primeiro da regra permanente. Muitos de vocês que têm uma faixa parecida com a minha aqui, certamente essa regra permanente pode ser melhor do que as regras de transição que a gente vai estudar na semana que vem. Então essa regra tem que ser checada não apenas para os novos servidores empossados a partir de 2 de fevereiro de 2020, mas também para os antigos, que pode ser que ela seja melhor para o antigo do que as regras de transição. Bom, a peculiaridade é que vocês reduziram 1 ano em relação ao requisito etário lá dos servidores federais. Até que entre em vigor lei que discipline os benefícios do regime próprio de previdência que trata o artigo 42 da Constituição, aplica-se o disposto nesse artigo. Os servidores públicos serão aposentados voluntariamente, observados os seguintes requisitos: 61 de idade mulher e 64 se homem. A união é 65 e 62, então 1 ano a menos. 25 anos de contribuição, desde que tenha 10 anos de efetivo exercício de serviço público. E tirou aqui os 5 anos no cargo, no federal exige, aqui não tem essa exigência. Por sinal, o único estado que eu vi que tirou a exigência dos 5 anos no cargo foi o estado da Bahia, não sei por quê. Essa é a respectiva regra permanente. Então, muitos aqui certamente vão integralizar essa regra primeiro do que transitória, de pedágio, de pontuação, porque quando a pessoa não está tão perto, a pontuação ou o pedágio fica muito grande. Só que não se empolguem, porque quem tem na nossa faixa aqui não vai pegar essa regra, vai mudar umas 3 vezes. É a mera expectativa de direito. Hã? Ah, tá. Ela disse que ano sim, ano não. Estou aqui dando curso. Eu vou reproduzindo. Quando for lá. Pois é. Pois é. Bom, em relação... Deixa eu ver a parte do professor aqui. Ah, ele está fazendo atendimento, é?
Ah, é? Ele já sabe o que eu falei dele aqui, não, né? Ah, tá certo. Bom, em relação aos professores do ensino básico, o professor do ensino básico hoje não tem mais redução de tempo de contribuição. Ele só tem redução etária em 5 anos. Então ele perdeu essa redutibilidade no que tange ao tempo de contribuição. Você vai tirar 5 anos ali, 64 para o homem vai baixar para 59, 61 para a mulher vai baixar para 56, que é um ano a menos do que o modelo federal. Federal é 62 homem, 57 para a mulher. Em relação, esse aqui também me chamou a atenção. A Constituição Federal prevê regra especial por atividades perigosas para essas carreiras aqui. E você, agente socioeducativo, e o Estado não previu regra especial por atividade perigosa para o agente socioeducativo. Não previu. É algo que pode ser questionado. Só que, qual o problema aqui? É que o texto constitucional fala poderão ser estabelecidos por lei complementar do ente federativo. O texto constitucional é tão duro que se você considerar que o poderão é poderão, você pode ter um caso do ente federativo que não regulamente a aposentadoria especial. Salvador. Fiz o curso do RPPS de Salvador, na PGM. Aqui não teve regulamentação de agente nocivo e pessoa com deficiência. E tinha uma colega procuradora do município lá que tinha uma deficiência. Eu falei, ó, e o procurador-geral estava do lado, até meu amigo. Eu falei, ó, meta o mandado de injunção aí que você vai ganhar. Porque assim, esse poderão no Supremo vai ser deverão. Eu acho que o Supremo não vai dizer que o poderão é poderão. Qual é a regra permanente para a Polícia Civil e Polícia Penal? Tá? Eles tinham, deixa eu ver se eu coloquei aqui, eles tinham uma regra de aposentação, não, ficou mais para frente. Eles tinham uma regra de aposentação pela lei complementar de número 51. Uma regra de aposentação da polícia era excelente. Só que era uma regra que dificilmente se pagava. Tem um amigo meu que é delegado federal que aposentou com 44 anos de idade. Qual era a regra permanente de aposentação das polícias? Homem, 30 anos de contribuição, com 20 anos de encargo estritamente policial. Mulher, 25 anos de contribuição, com 15 anos de encargo estritamente policial. Lei Complementar 51, quem reuniu esses requisitos na polícia aqui na Bahia? Até 1/2 de 2020, tem direito adquirido. Esse amigo meu, ele tem tempo de contribuição desde os 14, já tinha 20 anos de polícia, ele aposentou com minha idade. 44 anos de idade no carro de delegado da Polícia Federal. Não tem como, né? A conta não fecha, né? Acho que a conta não fecha. E qual é a regra? Oi. Ah, pronto, Gilmar. É Gilmar Mendes, não, né? Ah, diga aí. Gilmar Silva perguntou: como uma pessoa que tem tempo que tem tempo no INSS e tem tempo público no Estado, pode avaliar quais os períodos interessa para usar na CTC com o objetivo de melhorar a aposentadoria que já tem ou no futuro. Que já tem ou terá no futuro, né? Ok. Bom, a pessoa tem um tempo de contribuição no regime geral. Aí vai verificar se é interessante trazer para cá ou não. E se é interessante trazer total ou parcial. Vai ter que fazer as contas. Porque se for um tempo de contribuição do regime geral que fique naqueles 10% do descarte, não reduz muito a média dessa pessoa. Mas se for uma pessoa com integralidade, também não tem... A pessoa que tem regra de transição de integralidade, que a gente vai ver, que entrou até o final de 2003, até a emenda 41 de 2003, pode trazer o tempo do regime geral sem medo, porque vai aposentar com a respectiva integralidade. Então, o primeiro passo da pessoa é verificar a regra que ela adquiriu ou que vai adquirir direito primeiro e simular essa renda de aposentadoria. E verificar que, trazendo total parcialmente o tempo do regime geral, quantos anos serão antecipados e se a renda mensal vai ser melhorada. Então, assim, isso se chama planejamento previdenciário. É fazer o estudo da situação previdenciária dessa pessoa. Então, vai ter que fazer esse respectivo estudo. Pode ser que não compense. Pode ser que compense trazer o tempo todo ou compense trazer o tempo parcial. A gente vai ter que fazer as contas da situação concreta da pessoa. Abstratamente não tem como
como falar se vai ser favorável ou se vai ser desfavorável. Bom, a regra permanente para Polícia Civil e Polícia Penal, 55 anos de idade, com 30 de contribuição e 25 anos de efetivo exercício nessas carreiras para ambos os sexos. Ó, regra idêntica para mulher e para homens. Eu acho essa idade uma idade adequada, né? Porque a regra geral é 64 homem, 61 mulher aqui, e os policiais ficam com 55. Eu acho uma regra equilibrada, porque realmente trabalhar em polícia é pesado. Trabalhar na polícia é realmente pesado. Em relação aos agentes nocivos, vocês adotaram o mesmo modelo lá da União, no regime geral e no regime próprio. Esse modelo ficou duro, porque 60 anos de idade para aposentadoria especial por agentes nocivos é praticamente a mesma idade da respectiva regra comum, né? Normalmente, quem enquadra aqui são profissionais da área de saúde por exposição a agentes biológicos. Defensoria Pública aqui, acho que dificilmente alguém vai enquadrar a exposição de agentes físicos, químicos ou biológicos aqui. Muito difícil. E ficou essa regra idêntica ao federal. O servidor público cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, aos 60 anos de idade, com 25 anos de efetiva exposição e contribuição, 10 no serviço público para ambos os sexos, tá? Essa parte aqui, o Estado meio que deu uma falhada, porque o Estado não remete à Lei 8213 para enquadramento, diferentemente do servidor federal. Então aí você fica 25 anos de exposição, mas qual é o parâmetro de enquadramento da exposição? Só pode ser a aplicação do regramento do regime geral, por analogia, né, supletivamente, diante da ausência de regulamentação pela legislação estadual. Essa idade mínima pode ser que caia, viu? Tem uma ADI que está suspensa, que está 2-2. Essa idade mínima pode ser que caia. Caindo por regime geral, regime próprio, por tabela, acaba caindo para aqui também, tá? Então, e tem alguns pontos que estão para cair, que eu não vou trazer hoje, que é a parte da contribuição extraordinária e a parte do... O aposentado e o pensionista hoje aqui do Estado, ele está pagando contribuição do que passa de 3 salários mínimos. Uma ADI manteve a regra da Bahia, só que nas ADIs nacionais já está com 6 votos para derrubar isso. Então vai voltar a ser o teto do regime geral. Gilmar Mendes pediu vista, né? Então o aposentado pensionista vai se beneficiar dessas ADIs nacionais e... Pede só para derrubar a idade mínima. Pede só para derrubar isso. Isso. Então, e tem uma chance razoável de se derrubar a idade mínima. Bom, pessoal, nós temos aqui uma regra específica já para aposentadoria por agentes nocivos. Mas qual é a situação anterior à respectiva reforma estadual? Nós não tínhamos uma lei complementar nacional a respeito da aposentadoria especial por agentes nocivos. Aí o Supremo editou a súmula vinculante 33, determinando a aplicação das regras do regime geral no que couber. Então essa súmula vinculante, ela se aplicou ao Estado da Bahia até o advento da emenda estadual 26 de 2020, porque a partir daí tem uma regulamentação específica do Estado. Então até a publicação da emenda 26, quem integralizou requisitos com base no regramento do regime geral adquiriu o direito a uma aposentadoria pelas regras do regime geral em aplicação à súmula vinculante 33. Quem é essa galera normalmente no Estado? Médico, enfermeira, pessoal dos cargos da área de saúde, que trabalha em hospital. Esse pessoal enquadra todo mundo, porque tem uma exposição anormal e permanente à exposição de agentes biológicos. É normalmente quem tem o enquadramento. Alguém no intervalo aqui, o pessoal estava perguntando se trabalhar no presídio, ser defensor no presídio, enquadra. Pela atividade de risco, não, porque os cargos são taxativamente fixados na Constituição. Agora, se tiver alguma exposição a agente nocivo permanente no presídio, assim,
a princípio não vejo plausibilidade de enquadramento, porque é mais um risco mesmo do que uma nocividade, né? E pelo risco, o rol de carreiras é taxativamente fixado na Constituição. Sim. Ah, o microfone, pega o microfone. Deixa ela falar aqui no microfone, senão o povo lá mata a gente. Aqui. Eu achei um parecer da PGE favorável a reconhecimento da insalubridade para servidores rédeas da Defensoria que trabalham no presídio. Então, mas aí o adicional de insalubridade, né? E o pessoal reda é regime geral, né? É regime geral. Aí ele cairia no adicional de insalubridade, mas seria insalubridade, não a questão da periculosidade. Isso, não do tempo especial, porque o adicional ele tem... Não, tô falando já das condições de trabalho mesmo, assim, do tipo de serviço. Entendi, isso. mas o adicional trabalhista, né? Adicional trabalhista. E é que também existe uma dúvida muito grande, nem todo mundo que recebe os adicionais enquadra também no tempo especial por agente nocivo. Porque a legislação é outra. Você pode passar a vida funcional toda recebendo adicional de insalubridade pacífico no STJ. Porque, veja bem, em primeiro lugar, para a exposição a agente nocivo, a exposição tem que ser permanente, não ocasional nem intermitente. Para esses adicionais, normalmente não. É outra metodologia jurídica. É um adicional ou direito administrativo, ou então seletista. Esse adicional, por si só, não gera o direito ao tempo especial. Porque aqui tem que ter o quê? Tem que ter um registro ambiental chamado LTCAT, laudo técnico de condições ambientais do trabalho, fazendo todo o estudo do ambiente de trabalho, tem que ver o agente, ver se é qualitativo ou quantitativo, se tem EPI eficaz, se tem EPI ineficaz, é a parte mais complexa. E o adicional, por si só, não gera a conclusão que tem direito à aposentadoria especial. Então pode ser que eles estão recebendo esse adicional e lá no INSS não reconheça. Não reconheça a aposentadoria especial por agente nocivo. Sim. Sim. Mas é porque a legislação previdenciária são outros requisitos, entendeu? Isso. Aí tem o adicional e não tem o tempo especial. Esse adicional é por exposição ao quê? A quê? Entendeu? Mas qual agente nocivo? Essa que é a situação. Lá no regime geral é o seguinte: em primeiro lugar, você tem tarifação de prova. Qual é o primeiro passo de você avaliar se no regime geral e o regime próprio usa esse regramento por analogia? É você produzir um LTCAT do ambiente de trabalho e produzir isso retroativamente. Sobre esse LTCAT feito do médico engenheiro do trabalho, aí vai ter um preposto treinado pelo Estado para preencher um formulário PPP. Já começa daí. De 95 para cá, de 29/4/95, é assim, e tem que ser exposição permanente, não ocasional nem intermitente. Até 28/4/95 é diferente. Pode ser por profissão do regulamento 64 ou 79 e não exige exposição permanente. Então é uma parte muito complexa, que faz remissão a anexo do NR15, as normas de higiene operacional da Fundacentro. Então é uma outra normatização. Então, assim, ter insalubridade por si só não permite que a gente conclua que vai preencher os requisitos de uma aposentadoria especial ou no regime geral ou no regime próprio. Essa parte é a parte mais complicada que tem, a parte que não é jurídica, né? Ela não é. Assim, e todas as teses de especial do INSS no Supremo e no STJ sou eu que faço. Eu trabalhei 5 anos com isso, então, assim, como não é jurídico, eu tenho uma motivação extra para poder estudar. Aí você estuda NR15, norma de higiene, a NH1 Fundacentro, que é do ruído. Você acaba saindo da sua área para ter umas noções, senão você não consegue desenrolar a respectiva normatização. Travou aí, meu amigo? Foi, valeu. Bom. Ah, tá, entendi. Não, fique tranquilo. Pode responder aí, que eu vou parar um pouquinho aqui. Entendi. Bom, quando a pessoa... Esse aqui é um tema 942 em repercussão geral. Foi favorável ao servidor. Lá no regime geral, quando a pessoa não aposentava especial e a aposentadoria comum, ela tinha direito de converter o tempo especial em comum. Só que o Supremo nunca liberou isso no regime próprio. Liberou a partir do tema 942 de 2020. Então hoje... talvez a maior vantagem no regime próprio de ter o tempo especial não é aposentar especial.
é você fazer uma conversão. Essa conversão ela é interessante, porque para a mulher é uma conversão de 20% e para o homem é uma conversão de 40%. Então, o tempo especial por agente nocivo, prestado até a emenda 103, a partir desse tema 942 em repercussão geral, o Supremo liberou a conversão do tempo especial em comum e você consegue elevar o tempo de contribuição. Aumenta o tempo de contribuição e ainda tem aquela vantagem de aumentar o coeficiente da aposentadoria também. Ou a tese fixada. Tema 942. Até a edição da emenda 103 de 2019, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8213, para viabilizar sua concretização, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinando a matéria. Após a emenda 103, o direito à conversão em comum do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência do artigo 40, parágrafo 4º da Constituição da República. Quer falar? Ah, tá. Quer trocar? Normal aqui, né? Entendi. Não, mas na dúvida troca, entendeu? Então hoje essa galera com agente nocivo, principalmente a área de saúde, tem essa vantagem. Bom, você libera aqui mesmo. Agora a regra do professor. A regra do professor aqui tem, assim como a regra comum, tem uma redução de um ano em relação ao federal, tanto para mulher quanto para homem, tá? O professor, aos 59 anos de idade, homem, e 56, mulher, com 25 anos de tempo de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções da educação infantil e do ensino fundamental e médio. O professor quer aposentar na regra do professor, ele tem que ter todo o tempo de contribuição do ensino básico. Se ele tem tempo de contribuição em outra atividade, ele perde a regra especial do professor. E 10 anos de efetivo exercício de serviço público para ambos os sexos. Essa redução do professor decorre de regra constitucional e nós tínhamos... Lembra aqui, meu amigo, por favor. Nós tínhamos uma súmula do Supremo que ela não tinha exceção, que era a súmula 726. Para efeito de aposentadoria especial do professor, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula. E aí nenhum professor queria, no público e no privado, se tornar diretor escolar, coordenador e assessor pedagógico. Porque esse período não contava como tempo de contribuição na regra do professor. E nós tivemos uma alteração legal da Lei 11.301 de 2006, colocando as atividades de direção escolar, coordenação e assessoramento pedagógico como uma atividade de magistério. E aí resolveu a situação. Agora, essa lei foi malandra. O Supremo, nesse ponto, na DI 3772, interpretou conforme, porque tem uma carreira que chama especialista em educação, que é aquele gestor de escola, que ele não é professor, ele não tem direito à redução. Então, a DI foi parcialmente procedente. E aí, o que acontece? Dá muito problema. Eu fiz o curso da Bahia, o curso online da Bahia aqui foi muito grande, deu mais de 200 alunos. Ele ficou rodando. E aí vinha muito advogado, que é um perfil diferente, né? Eu fiz no TJ, fiz com vocês, e o perfil do online é mais advogado. Quando o professor do ensino básico está fora da sala de aula, para saber se ele conserva ou não a regra do professor, você vai ter que estudar a atividade que ele está desenvolvendo para ver se isso se caracteriza como direção escolar, coordenação e assessoramento pedagógico. Aqui tem um grupo na Bahia de uns 100 e poucos professores que o Estado não enquadra, só que o Supremo tem exatamente um julgado desse. Eles fazem as provas e corrigem. Isso é atividade de assessoramento pedagógico. E aí, judicialmente, tem que ter a regra do professor. No geral, aqui, o Estado tem posições, eu já constatei em várias situações, posições contra o Supremo que prejudicial ao servidor. Posições muito duras que chega ao ponto da PGE aqui ter pareceres contra a jurisprudência do Supremo. Você já vi pelo menos umas 4 ou 5 situações
E aí você ir contra o servidor, mas contra o Supremo fica complicado, né? Então, o Supremo julgou, tem para um lado ou para o outro, tem que ter uma mesma linha de posicionamento. Espera aí, meu amigo. Tá não? Ah, agora foi. A aposentadoria do professor, ela foi uma aposentadoria especial por agentes nocivos. Era o pó de giz, o agente. Até a emenda 18 de 81, né, professora? Né, professora? Você aposentou pelo Estado ou pelo regime geral? Pelo Estado, né? Então você acumulou cargos, né? No seu caso é tranquilo, porque são 2 vincos, são 2 tetos separados. Você não soma para chegar no teto. Posição do Supremo desde 2010. Mas quem ganha muito, né? Paga muito, né? É assim, né? Mas, diga aí. Ah, foi? E não foi encaminhado o projeto, né? Ela está dizendo que acha que passou os 180 dias úteis para o governador encaminhar o projeto de lei que versa sobre benefício especial. Bom, 196 dias úteis. Então já passou. Se fosse eu, a minha dica é o seguinte: eu atravessava uma petição, o prazo descumprido, e pedir um provimento jurisdicional pedindo a aplicação das regras da União. Das regras da União. O autor foi uma força. Quem foi o autor dessa ação? É fiscal, né? Tá. Tura é um grupo geral. Entendi. A grande vantagem do benefício especial, pelo menos no modelo federal, é que ele não é previdenciário. Então você já adquire direito a alguma coisa e não tem contribuição previdenciária sobre ele, entendeu? Então, só imposto de renda no federal. Embora isso não seja garantia plena, a qualquer momento a lei pode ser alterada. Não há regime jurídico, não há direito adquirido, novo regime jurídico tributário, né? Sabemos muito bem isso. Bom, a aposentadoria do professor, ela foi por agentes nocivos até a emenda 18/81. Então, se você tem um tempo de professor antes da emenda 18, você consegue converter em comum. Mas da emenda 18/81 para cá, não. Entendimento pacífico do TCU e do Supremo Tribunal Federal. Bom, em relação aos proventos de aposentadoria, dessas regras permanentes, aquele mesmo regramento que nós vimos, tá? Mesma regra. O homem parte 60% com até 20 anos, chegando em 100% com 40 anos, tá? E assim sucessivamente. Então, se você tem um homem com 45 anos de tempo de contribuição, ele pega 110% da média, e a vantagem pode ter uma renda da aposentadoria, se ele for anterior à Previdência Complementar e não migrou, superior à respectiva remuneração do cargo. Então essa é a grande vantagem. A mulher chega em 100% antes com 35 anos de tempo de contribuição. É aquilo que eu trouxe no federal lá, e o de vocês é igual, porque a legislação é idêntica. Inclusive lá no CJF está 4-1. Lá o Judiciário Federal também está concedendo acima da remuneração do cargo, mas travou no CJF. A ministra Maria Tereza Assis deu voto contra, ela aplicou uma lei que era antes da emenda, que não foi recepcionada. Mas lá vai passar também que não está limitada a respectiva remuneração do cargo. Já está 4-1 lá no respectivo CJF. Inclusive, a ministra Suzete, antes de aposentar, eu dei o voto, ela citou até meu livro. O assessor dela era até colega meu. E o reajuste pelo índice legal, que é a variação pelo NPC. Então, regra de média, aplicando o índice legal. Bom, aqui é um problema. Isso aqui é um pepino, o Estado não está fazendo com o sistema. E isso aqui é um foco de judicialização. Regra de descarte móvel. Vocês copiaram a regra de descarte móvel da União. Só que a União e a INSS fazem por inteligência artificial. Os estados copiaram e não tem esse sistema. Poderão ser excluídas da média. O que foi? O que? O que foi? O mangue. Poderão ser excluídas. Vamos se respeita o mangue. O mangue é um ecossistema com a maior biodiversidade do mundo. O mangue é riquíssimo em biodiversidade, o mangue, viu? Respeita o mangue. Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para o aquecimento, que faça esse artigo. Veja,
A média de vocês é 90%, a partir do plano real. Então, há um descarte fixo de 10%. Né? As 10% menores remunerações são excluídas. Mas pode ser... Vamos pegar aqui um exemplo. Mas pode ser, por exemplo, pega aqui a tabela dos homens. Um colega de vocês aqui tem 40 anos de tempo de contribuição. Aí fez a média, 90%, 36 anos, os 4 anos de salários menores foram descartados. Mas pode ser que desses 36 que ficaram, veio muito tempo do regime geral, ele era um outro cargo que ele ganhava pouco. E aí pode ser que ele, quando ele descarta, você perde o coeficiente, mas você ganha na base de cálculo. Veja bem, se a pessoa tem que ter 25 anos para aposentar e tem 40 anos, tem 15 anos a mais. 15 anos dá 180 meses. São 180 contas, descartando um salário por um. Então, quando então você tem 15 anos a mais da regra de aposentadoria, tem 40 anos acima e a regra é 25, você tem 15 anos a mais. 15 anos dá 180 meses. 180 contas, descarta 1, 2, 3. Isso o INSS faz lá, perfeito. O INSS pagou 40 milhões de reais da DataPrev por esse sistema. Lá no INSS já sai automático. Qual foi a burrice dos estados? Mantém a média de 80 e tira isso aqui. Isso aqui não tem prática. Aí tá os poderes aqui, inclusive, concedendo sem avaliar isso aí. Porque não tem sistema até hoje. Não tem sistema. Qual era a minha indicação? O que Rondônia fez. Rondônia manteve a média de 80 e não adotou a regra de descarte móvel. Muito mais prático. Nem tudo no previdenciário que é bonito juridicamente é prático. Isso aqui não é prático. Então isso aqui é um foco de judicialização. Não ter sistema para simular se os descartes móveis e se eles são favoráveis no respectivo caso concreto. Tranquilo? Bom, aposentadoria da pessoa com deficiência. Tem algum defensor público com deficiência? Hã? Muitos, é? Quem não tinha tá ficando, né? Rapaz, vocês estão piores do que meus colegas, né? A minha galera quando junta é assim, todo mundo reclamando o tempo todo. Mas aqui esse negócio da minha carreira, tem o INSS que mata a gente. Então assim, às vezes o cara tá pegando 1.500 prazos por mês. Filtrado já pelo robô. Porque 70% da carga da gente, a gente tem robô há 10 anos, senão não vivia. O INSS é o maior litigante do país. Né? Não, o robô filtra. O que é ciência, contra a razão, não sei o quê, ele lê lá o OCR, não sei o quê, e nem chega mais na caixa. Deixa eu falar uma coisa, o Supremo tá fazendo inadmissão de RE com robô. Tem que ter robô. Tem que investir nisso. A gente tem um sistema que chama Sapiens, joga o CPF do cara lá, aparece a zorra toda. Assim, e a AGU contrata o sistema de inteligência artificial, aquele negócio aí, tá tudo contratado lá. Tem que tentar profissionalizar isso aí, entendeu? E aí eu acho que é mais gestão do que dinheiro, inclusive. Oi? Me tire problema. Bom, vamos lá. Entendi. Bom, vamos lá. A pessoa com deficiência adquiriu o direito constitucional de ter uma regra especial de aposentação no regime geral e nos regimes próprios com o advento da emenda 47 de 2005. A emenda 47 alterou o artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, regime próprio, e alterou o artigo 201, parágrafo 1º, regime geral, prevendo, até em regulamentação da Convenção de Nova York, né, que as pessoas com deficiência têm direito a um regramento especial de aposentadoria, que é evidentemente muito justo, né, diga de passagem. No regime geral, só regulamentou 8 anos depois, por aquela lei complementar 142 de 2013.
Nessa época, os estados não podiam legislar sobre o tema. Os estados só passaram a poder legislar sobre o tema depois da emenda 103 de 2019. E aí, o que o Supremo Tribunal Federal e esse MI 5.126 do ministro Fux é o leading case? O que o Supremo Tribunal Federal passou a fazer? Determinou a aplicação da Lei Complementar 142 ao regime próprio de Previdência Social. Aí veio a reforma do servidor federal, artigo 22 da emenda 103, e fez o mesmo. O servidor federal aplica-se a Lei Complementar 142, mas botou 2 requisitos apenas novos: 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. E vocês seguiram essa linha também. Aqui, ó. Até que lei complementar discipline o inciso 1 do parágrafo 8º do artigo 42 da Constituição, a aposentadoria do servidor público com deficiência, desde que cumprido 10 anos de serviço público, veja que vocês não exigem 5 anos no cargo, só 10 anos de serviço público, será concedida na forma da Lei Complementar 142, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios. Ou seja, antes da reforma estadual, Lei Complementar 142. Após a reforma estadual, manteve a Lei Complementar 142 com o requisito 10 anos de efetivo serviço público. E quais são essas normas da Lei Complementar 142? São 3 aposentadorias por tempo de contribuição sem idade mínima e 1 aposentadoria por idade. Qual é a dificuldade dessa aposentadoria? A realização da perícia biopsicossocial. O que é uma perícia biopsicossocial? O modelo da OMS, que considera uma perícia dupla, feita lá no INSS aqui, pelo perito médico federal e pelo assistente social, que você avalia o impacto da deficiência na pessoa em si, mas também no contexto social. Vou dar um exemplo: a gente é cadeirante, mesmo problema de coluna, mesma idade, etc. Eu só tenho o 1º grau, moro na favela, não tenho acesso a transporte, etc. A resposta social aos quesitos, ela vai ser diferente, as perícias serão diferentes. Chama modelo biopsicossocial. E a dificuldade é justamente essa perícia. Primeiro, se tem deficiência ou não para fins da Lei Complementar 142. É um sistema de pontuação. São 41 domínios que são pontuados: 25, 50, 75 e 100. Se eu não consigo escovar o dente de jeito nenhum, 25 pontos. Se eu escovo o dente com alguém lá botando na minha boca, 50 pontos. Se eu escovo o dente com a escova adaptada, 75 pontos. Se eu escovo o dente normal, 100 pontos. E aí é feito um sistema de pontuação com 41 domínios, pontuados 41 do médico, 41 do assistente social, para verificar a pontuação, se há ou se não há deficiência. E se houver, se é leve, moderado ou grave. E o pior, fixar o termo inicial dessa deficiência e indicar se houve oscilação de grau aos termos. É difícil. Porque tem gente que entrou no serviço público sem deficiência. Aí, por uma doença progressiva, gerou uma deficiência. Ou então a pessoa que entrou com a deficiência leve e avançou, virou moderado ou grave. Dificílimo. As regras das mulheres são mais favoráveis. Quando a deficiência é enquadrada como grave, o homem são 25 anos de contribuição e a mulher 20. Vejam, 25 anos de contribuição com deficiência grave. E a mulher 20 anos de contribuição já com deficiência grave durante esses 20 anos. Se for moderada, homem 29 anos de contribuição, mulher 24 anos. Se for leve, homem 33 anos de contribuição e mulher 28 anos de tempo de contribuição. Essas 3 aqui, elas têm proventos integrais. Elas equivalem a 100% da média remuneratória, só que tem um detalhe. Você manda observar a Lei Complementar 142, inclusive quanto aos critérios de cálculo. Se está mandando aplicar o critério de cálculo do regime geral, a média vai ser de todas as remunerações, não das 90% maiores. E tem um detalhe. Lá no regime geral, se o fator previdenciário for favorável, incide nessa aposentadoria. Ou seja, o fator previdenciário agora está visitando os regimes próprios. Você imagina o órgão daqui fazendo cálculo de fator previdenciário em aposentadoria da pessoa com deficiência para ver se é benéfico, porque se for benéfico tem que aplicar. Só é benéfico quando é acima de 1,0. A pessoa tem que ter uma idade bem elevada e um tempo de contribuição bem elevado para o fator previdenciário ser positivo. Deixa eu voltar aqui. Eu não coloquei, ficou faltando, vou botar no material da próxima aula, essa do inciso 4, ela não tem proventos integrais. Ela tem proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Ela exige 60 anos do homem, 55 da mulher.
e exige 15 anos de contribuição, qualquer que seja o grau de deficiência. Então, para essa puridade com proventos proporcionais, tanto faz que seja uma deficiência grave, uma deficiência moderada e uma deficiência leve. Ela parte de 70% da média. Depois vai acrescer 1% por ano, só vai chegar em 100%, que é o máximo dela, com 30 anos de tempo de contribuição. Então, assim, qual é a dica se você tivesse uma deficiência, estivesse no serviço público aqui? Eu já ia de logo pedir a perícia, para poder verificar se há o enquadramento da deficiência, o grau, o termo inicial, etc. Quanto antes se fizer o respectivo exame pericial, acaba sendo mais favorável. Entendeu? Acaba sendo mais favorável. E aí vai complicando, por exemplo. E se a pessoa tinha um tempo, ela entrou no serviço público, não era pessoa com deficiência, sofreu um acidente, virou deficiente. Aí vai ter que converter o tempo comum proporcionalmente em tempo da pessoa com deficiência. Ela era deficiente leve, depois virou médio, também chamado de moderado. Aí vai ter que fazer o ajuste proporcional. Aí vai ter que converter o tempo da pessoa com deficiência leve no tempo da pessoa com deficiência moderada. Lá no federal, na portaria de aposentadorias, a 10.360, tem todos esses fatores de conversão. Então, assim, é uma aposentadoria cada vez mais importante, que acho que a gente está hoje, se a minha memória não falha, acho que 20% da população tem algum tipo de deficiência. Mas vejam, não é toda pessoa que tem algum tipo de deficiência que vai enquadrar aqui, não. Vai depender da perícia, porque é um sistema de pontuação. E essa aqui, diferentemente do agente nocivo, como vocês remetem à Lei Complementar 142, que é lá do regime geral, a unidade gestora vai ter que fazer essa perícia com base nas regras de pontuação lá do regime geral de Previdência Social. Não deve fazer nada aqui, né? Não deve ter caso nenhum, né? Essa situação. Aí, qual é a minha orientação aqui? Não sei se é através da associação, ver os defensores, servidores que têm deficiência e atravessar um requerimento pedindo a realização do exame pericial biopsicossocial. O órgão de previdência é um órgão da Secretaria de Administração aqui, né? Para o respectivo órgão jogar o pepino lá para eles se virarem para fazer a respectiva perícia. Oi? Pois é, mas a questão é que não é só junta médica. Para atender às regras do regime geral, tem que ser uma perícia dupla. Tem que ser médico e assistente social. Assistente social. Aí, para atender tem que ter o respectivo assistente social. E vejam, essa regra aqui também não tem integração. Alguns estados, por exemplo, Tocantins deu e Rondônia deu. Essa regra aqui, para alguns estados como Tocantins e Rondônia, quem entrou até 2003 tinha integralidade e paridade. Mas vocês seguiram aqui o regramento da emenda 103, é regra de média. Proventos integrais, aposentadoria por tempo de contribuição, proporcionais a partir de 70% à aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Tranquilo? Diga aí, minha querida. Então, pergunta. Claro. Ó, você não falando no microfone, o povo vai se irritar com você aí, viu? Falando no microfone. Gilmar fez uma observação dizendo que quem faz é a junta médica encaminhado pela SAEB. Pronto. Beleza. Gilmar é ativo, né? Hã? Tá onde? Entendi. Gilmar lotado aqui em Salvador? Gilmar, semana que vem, Gilmar, apareça aqui presencialmente. Pertinho, né? Pronto. Bom, por hoje está suficiente. Eu peguei mais leve hoje, foi o primeiro dia. Eu vou pegar mais pesado, com mais conteúdo no segundo e no terceiro. O que a gente vai trazer, só para vocês terem uma ideia do que a gente vai ver aqui, tá? Nós vamos trazer na próxima aula todas as regras de transição. A gente vai trazer 4 regras de transição antigas, para quem formou o direito a elas, até a emenda 27, porque a 26 deu essa falha, que é uma de AP por invalidez e 3 de aposentadorias voluntárias. E vamos também fazer o estudo das regras de transição da emenda 26. Regra de pedágio, pontuação, como em professor, carreira de segurança pública e aposentadoria por agentes nocivos. Então a gente vai fazer um estudo aí de umas 8 regras, são exatamente 8, né? 8 regras de transição na próxima aula. Em seguida, tem toda a parte de pensão por morte, tá?
toda a parte de pensão por morte, e tem também a parte de custeio e contribuições previdenciárias, principalmente as inovações que já estão com maioria no Supremo, da decretação de inconstitucionalidade da previsão constitucional de contribuição extraordinária e da possibilidade de tributar aposentadorias e pensões acima do salário mínimo, sendo que a Bahia já regulamentou para 3 salários. Curioso, teve um ADI no Supremo dizendo que era constitucional da Bahia, dos 3 salários, e o Supremo na ADI nacional mudou de opinião. Veja como o Supremo é insegurança jurídica. O mesmo plenário do Supremo. E a da Bahia não era nem para ser julgada, porque estava tudo sobrestado. Ou seja, quando publicar, e vai ter restituição, viu? Vai ter, a não ser que peçam modulação do Supremo. Porque esses aposentados que estão pagando sobre 3 salários, e vai mudar para pagar do que passa de 7781, eles vão ter direito à restituição. E aí o Estado vai se amarrar, vai querer parcelar, e não sei o que e tal. Se não tiver modulação, porque a pronúncia de inconstitucionalidade, ela é extunc. Se não tiver modulação, vai ter que devolver. Então a gente vai ver, a gente tem muita coisa para ver ainda. Oi? Olha, normalmente mas a meu ver, como a pretensão de restituição é que surgiu da decisão do Supremo, seria, eu acho razoável que a prescrição ocorresse a partir da decisão do Supremo. Só que tem um detalhe, da decisão do Supremo, só que tem um detalhe, a reforma não tem 5... Não é monocrática não, é do plenário. Já tem 6 votos, está suspenso do plenário. Não, está no plenário, já tem 6 votos para declarar inconstitucional, tem maioria, são 11, e Gilmar Mendes pediu vista, certo? Mas a questão a reforma é de 2001, então não tem prescrição ainda. Então não vai ter parcela prescrita, porque não tem 5 anos da reforma estadual. Você quer falar uma coisa? Ou não? 2021, então, nós estamos em 2024, só tem 3 anos. 2021. Então só tem 3 anos. Beleza, então a gente segue de hoje a 8, né? Dia 11. Então fechou. Valeu, até lá.